uma inspiração. Eu disse no meio da mensagem que cada um de nós somos responsáveis pelo nosso metro quadrado. Às vezes nós ficamos preocupados com a Bulgária, com a Tchecoslováquia, né, com a Índia, com a China, mas a gente não atenta para o nosso redor, para quem está aqui do nosso lado, para a nossa família, para o nosso vizinho. Hoje eu senti o desejo de parabenizar as mães lá do meu condomínio. E eu falei, eu vou chegar hoje, vou dar de cara com uma mãe, eu vou, com muito respeito, eu quero abençoar. Rapaz, não apareceu nenhuma mulher naquele condomínio hoje. Eu não sei se elas foram para casa dos familiares, eu não sei. Mas Dia das Mães não é só hoje. Eu vou aproveitar e vou usar essa inspiração para abençoar as mães do condomínio onde eu moro. Hoje, eu ia entrar já na mensagem, mas antes eu quero falar. Eu estou assim, muito preocupado porque eu tenho visto muita gente vivendo uma vida cristã diferente do que é uma vida cristã. Existem pessoas se intitulando crentes, evangélicas, gospel. Tem gente até que se diz missionário, deturpando estes nomes, confundindo o mundo, porque aí o mundo passa a pensar de maneira errada que um crente não vale nada, que um evangélico não vale nada. Eu hoje pela manhã comecei um estudo sobre a verdadeira vida de um discípulo cristão e amigo de Deus. Eu falei daqueles que entram na igreja para visitar. E aí, gostou do ambiente, gostou da música e voltou. Aí frequentou, voltou 1, 2, 3, N vezes. Se tornou um frequentador. Deixou de ser visitante para ser frequentador. Aí eu falei, muitos frequentadores têm se batizado sem nascer de novo, sem viver em novidade de vida. Muitos frequentadores têm entrado no tanque batismal seco e saído molhado. Muitos continuam com o mesmo linguajar, acrescendo apenas algumas palavras evangélicas como aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, mas elas não conseguem atingir um nível de discipulado cristão, porque existem vários tipos de discipulado. O tráfico faz discípulo, o empresariado faz discípulo, a televisão faz discípulos, mas eu falo no discipulado cristão. O discipulado cristão que tem em vista uma carreira para ser amigo de Deus. Essa é a finalidade do discipulado cristão. E um amigo, eu não sei se você tem um amigo, porque amizade é algo muito, muito, muito sério. Amizade é algo assim que a gente deve contar nos dedos, porque colegas temos demais, muitos são colegas. Mas amizade tem a ver com a unidade com a alma. E a Bíblia me faz pensar numa amizade pura, profunda, verdadeira, e que a morte não conseguiu destruir. A amizade de Jonatas com Davi. Os dois fizeram um acordo
que aquele que morresse depois assumisse um compromisso de cuidar dos descendentes do amigo que morreu. Imagina, você tem um amigo em que você confia sua família, porque você sabe que este amigo não vai deixar faltar nada para os teus. Nós estamos falando de descendência. Não estamos falando apenas da esposa e de um filho. Porque Davi, quando sobe ao trono, Davi lembra deste acordo feito com Jonatas, e ele num desespero, num estresse, ele manda procurar por todo o reino quais os descendentes de Jonatas, e encontram netos de Jonatas, e ele traz para o palácio, e estas pessoas passaram a viver na dependência do rei de Israel. É nesse nível a amizade. A amizade é aquele que nunca vai deixar o seu amigo esperando ou em falta. Nesse culto de hoje, nesta mensagem, eu quero, para vocês que estão na carreira de um discipulado cristão para serem amigos de Deus, eu quero compartilhar algumas evidências inevitáveis na carreira de todo discípulo cristão que quer ser amigo de Deus. Mas antes, eu quero orar pela Helenice, que vinha para a igreja, e o Ricardinho falou que ia levá-la ao médico. Ela estava sentindo um mal-estar, uma dor no braço. Eu quero orar pela Alice, já impus as minhas mãos. Eu quero orar pela Roberta, que está enfrentando lutas, e pela minha sogra. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça e concorde comigo nesta oração. Senhor, muito obrigado pela recuperação do pastor Henrico, filho do bispo Miguel, que já se encontra em casa. Obrigado pela recuperação do João Paulo. Obrigado pela resposta de oração para o Luiz. Senhor, obrigado pela Alice, que está hoje aqui na tua casa para ouvir a tua palavra. Ela já louvou ao Senhor, ela já se envolveu contigo financeiramente. Eu oro pela Roberta, pela dona Zilda, e colocamos, Senhor, a Helenice em tuas mãos. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, pedir a cura para Helenice, seja do que for, mal-estar, o que for, no nome de Jesus Cristo, que possamos receber notícias boas, que ela está bem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, eu quero despertar, eu quero, com os textos bíblicos, com as mensagens, eu quero fazê-los pensar, se vocês estão nessa carreira, se vocês estão como discípulos cristãos de verdade, discípulos de Cristo, e que vocês querem ser amigos de Deus. Amém? Quem está aí? Vamos ver algumas evidências. Romanos capítulo 12, versículo 1. Hoje pela manhã eu falei sobre o processo, o projeto divino na carreira de um discípulo cristão e amigo de Deus. Vamos ficar em pé. O Romanos capítulo 12, versículo 1. Obrigado, pastor Marco. Romanos capítulo 12, versículo 1. Acharam? Amém. Vamos ler esse texto. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo,
Olha o que ele escreveu para estes irmãos romanos que estavam perseguidos, sofrendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fala para quem está ao seu lado, que o Senhor te abençoe. Você que está comigo aqui, Alice, Marco, Aparecida, Luísa de Recife, Arlete, minha prima, Mara Barbosa, Aldacena, Deus abençoe José Antônio, Maria Borges, todos, Deus abençoe todos, rica e abundantemente. Vamos sentar. Vamos ver algumas evidências inevitáveis na carreira de um discípulo cristão e amigo de Deus. O apóstolo Paulo, sabedor das dificuldades, das perseguições que os crentes romanos estavam enfrentando, ele diz: rogo-vos, pois, suplico, clamo, berro, grito, eu suplico que, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que por causa da misericórdia de Deus, vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Gente, a primeira evidência na carreira de um discípulo cristão e amigo de Deus tem a ver com culto a Deus. Culto a Deus. Nós temos aqui hoje a Alice. Ela deve estar se sentindo desconfortável, mas ela está aqui. Eu estou falando porque a vida dela é um livro aberto nas redes sociais. E ela já passou por várias quimioterapias e está aqui. Ao vir para cá, e uma estava lendo no Facebook, estou falando na live porque é público. O Wagner, lá de Juiz de Fora, de cama há mais de 5 anos, hoje ele acorda de manhã e fala para a mulher dele: você tem coragem, está disposta a me levar para a casa de Deus, para a igreja hoje? Imagina uma pessoa sem mexer os membros, sem poder andar. Ela fala: me leva para a igreja. Este versículo ensina que a vida de um discípulo cristão e amigo de Deus tem a ver com culto a Deus. Estar na casa de Deus. Mas não um culto de qualquer maneira, mas um culto com seu corpo, um culto com a mente, um culto racional, não culto de qualquer maneira, inconsciente, nem irracionalmente. Às vezes nós estamos na hora do louvor e eu vejo pessoas entrando e saindo, eu vejo pessoas tão cansadas. Vamos nos espelhar nestas pessoas que enfrentam tantas lutas, tantas dificuldades, porque a vida é uma carreira, o discipulado é uma carreira, e amigos de Deus não querem ficar sem cultuar o Senhor. Pensa um pouquinho quando você se der o direito, e você tem o direito de se dar o direito de não vir, de não querer vir. Mas o culto a Deus, Paulo está rogando para os cristãos romanos.
rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo neste momento que vocês estão vivendo, que a igreja está vivendo. Apresentem o corpo, mas apresentem o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é o vosso culto racional. Tem muita gente que várias pessoas já me falaram, eu não estava bem, e eu acho que Deus não quer esse sacrifício. Paulo está dizendo que é com sacrifício. É com sacrifício. Quantas vezes fomos para a igreja com Rebeca, com febre? Deus quer este sacrifício. Muitos têm deixado de cultuar ao Senhor, ou quando cultuam diferentemente do texto. É bom quando a gente não tem nenhum problema, quando a gente não está sentindo dor, quando a gente não está com problema financeiro, acho que a gente louva até, né? Mas quando a gente vem cheio de problema, colocando Deus em primeiro lugar, priorizando o Senhor, priorizando a obra do Senhor, com tantas oposições, obstáculos e adversidades, isso agrada a Deus. Culto a Deus, culto ao Senhor. Muitos têm deixado de cultuar o Senhor. Um discípulo cristão e amigo de Deus, ele cultua a Deus. Ele cultua a Deus de maneira racional, apresentando o corpo dele. Não fica sentado. Apresenta o corpo vivo, não morto. Não um corpo desanimado, arrastando o pé. Um sacrifício santo, não em pecado, com a mente poluída, o coração pesado, e que seja agradável a Deus. Esse é o culto que todo discípulo cristão precisa dar ao Senhor. E isso não pode ser uma vez por mês, uma vez por semana. É por isso que temos 3 cultos na semana. Eu acho que precisamos ter mais cultos. Quando eu falo culto, eu estou falando de louvor a Deus, de adoração. Quando eu falo culto a Deus, eu estou falando do nosso envolvimento financeiro com Deus. Nós temos que reformar cadeiras aqui. Então, quando você se envolve financeiramente, você está dando um culto a Deus. Nunca as coisas separadamente, sempre essas 3 coisas: louvor, adoração, oferta, seu dízimo e a sua atenção, reverência para o que Deus está ensinando. Isso é um culto a Deus. Muitos têm cultuado ao Senhor parecendo morto, em pecado e desagradando a Deus. Nós temos que entrar aqui, quando chegarmos aqui, eu não sei se você já reparou, no nosso monitor, quando falta 5 minutos, nós estamos alertando, o culto vai começar, aí tem um contador ali de 5 minutos, o culto vai começar daqui a 5 minutos, é para aquietar o coração, é para falar: Senhor, limpa meu coração, limpa minha mente, Senhor, eu quero te dar o meu melhor, eu quero te cultuar, eu sou um discípulo do Senhor. Nós procuramos viabilizar, facilitar o máximo possível para que você seja preparado para ser um amigo de Deus. Você está aí? Quem está aí? Então fala para quem está ao seu lado: a primeira evidência de muitas evidências, fala, na carreira de um discípulo cristão e amigo de Deus, é um culto a Ele, é cultuar a Deus. Você pode muito bem fazer isso dentro da sua casa. Comece a louvar e adorar ao Senhor. E aí você não vai dar oferta para você, né? Você deixa para trazer a oferta na igreja. E aí depois você abre a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Deus vai falar com você. Na hora do teu louvor dentro da tua casa, você vai estar falando e adorando ao Senhor, tributando a Deus toda a honra que Ele merece.
E aí quando você para ler a Bíblia, é Deus falando, Deus vai falar com você. Amém? Você está aí? Versículo 2, vamos lá. Paulo está falando para essa igreja, no versículo 2, em voz alta, já. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a segunda evidência de um discípulo cristão e amigo de Deus? Sabe qual é? Experimentar a vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus. Fala isso para quem está ao seu lado. Experiência com a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Todas as pessoas que adoram e louvam a Deus, todas as pessoas que dão culto a Deus, elas têm experiências com Deus. Você está aí? Um discípulo cristão e amigo de Deus consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor e não se conformam com este século. Século aqui significa o mundo, o sistema mundano. Tem gente com um pé na igreja e um outro quase fora da igreja. Ainda não tirou o pé da igreja, mas está quase saindo, tirando um pé da igreja. Não dá para experimentar a boa vontade de Deus quando a gente está dividido entre o Senhor ou qualquer outra coisa. Muitos têm se conformado tanto com o mundo, com o sistema, que ao invés de tirar tudo do mundo, do sistema de dentro de si, tem levado tudo do mundo e do sistema consigo para todo lugar, inclusive para dentro da igreja. Um discípulo cristão é uma pessoa transformada, gente. Fala isso para quem está ao seu lado. Um discípulo cristão é uma pessoa transformada. E olha, presta atenção numa coisa. Deus não faz amizade com pessoas que não são transformadas e nem renovadas. Não adianta colocar aí, mas Jesus é lindo, Jesus é bonzinho. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Ele se envolve com quem está sujo, com quem está perdido, mas ele precisa transformar, e a pessoa tem que se deixar transformar, a pessoa precisa querer ser transformada, a pessoa precisa querer ser um discípulo cristão de verdade. Você está aí? Quando alguém não é um discípulo cristão e amigo de Deus, a vida se torna muito chata. Quando ela está vivendo os prazeres do mundo, ela está numa angústia, ela está desfrutando dos momentos de prazeres naquele ponto, mas já quando um prazer acaba, ela entra em parafuso. Aí ela vem para a igreja, ela não consegue se concentrar, ela não consegue cultuar, e ela sabe que precisa. Quando alguém não é um discípulo cristão e amigo de Deus, a vida se torna muito chata. O culto é muito chato. O pastor é muito chato, a igreja é muito chata, tudo é muito chato. Por isso que o que dá sabor à vida é quando você diz: eu quero ser diferente, eu quero ser transformado, eu quero ser renovado, eu quero aprender contigo, porque discipulado significa ser aluno, aprendiz. Você está aí? Eu quero ser amigo do Senhor. Quem aqui quer ser amigo do Senhor?
Levanta a mão, amigo de Deus. Sabe lá que honra é isso? Você parou para pensar no que significa isso? Às vezes a gente enche a bola do homem dizendo: eu sou amigo do fulano de tal, porque o fulano é influente, o fulano é uma pessoa boa. Agora eu estou falando da gente ser amigo de Deus, amigo do Deus soberano, do Deus altíssimo, do Deus poderoso. Quando alguém não é um discípulo cristão e amigo de Deus, o evangelho é apenas informação. O evangelho não forma aquela pessoa. Quando alguém não é um discípulo cristão e amigo de Deus, o mundo continua o conformando e o deformando. Existem crentes deformados, existem crentes conformados com um sistema de trabalho escravo. Aí você vai dizer assim: ah, mas eu tenho que trabalhar, eu sou empregado. Mas tem patrão assim, que trabalha 18 horas por dia. Essa semana eu vi a reportagem de um empresário, perguntaram a ele: quantas horas você trabalha por dia? O cara falou 18 horas. Isso é uma escravidão. Cadê o tempo para Deus? Cadê o tempo para a família? Cadê o tempo para os filhos? Eu nem sei se esse pessoal teve tempo para a mãe hoje, no dia dela. Muitos têm se conformado com o mundo e inconformado com o reino. Fala para quem está ao seu lado: se você trabalhar 24 horas por dia, você não vai enriquecer. Não acreditam nisso não, né? Primeiro que tu vai morrer, né? Sabe o que nos faz enriquecer? É a nossa fidelidade ao Senhor. É isso que traz bênçãos de riqueza. E não estou dizendo que você vai ficar milionário, vai comprar um iate, vai comprar uma fazenda, você vai comprar um triplex lá em Manhattan. Não estou falando isso. Estou falando que você vai ter todas as suas necessidades supridas, você vai ter saúde, você vai descansar, vai pôr a sua cabeça no travesseiro. Está entendendo? Amém? Muitos têm se conformado e se deformado por causa de uma mente poluída pelo mundo, sem poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade divina. Duas evidências. Primeira, qual é? Culto a Deus, cultuar o Senhor. Segunda evidência, experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A vontade de Deus é boa, gente. Fala isso para quem está ao seu lado: a vontade de Deus é boa. Luiz, a vontade de Deus é boa. Alice, você ficou mais bonita, Alice. Hoje nós vimos a filha do Daniel. A filha do Daniel está linda, Daniel Portugal. Quem estava aqui hoje de manhã viu a Daniela. Ela entrou ali, eu falei, eu tenho uma memória fotográfica, eu falei, é a Daniela, mas ela está tão diferente. Eu falei assim: meu Deus, mas está bonita. Não estou falando isso para emocionar você não, estou falando sério. E mais careca ainda, ficou mais linda ainda. E aí tem gente morrendo porque ficou careca. Tem gente que entra em parafuso. Alguém uma vez disse assim, eu conversando, assim: eu estou vivo. Foi o pastor Henrico. Ele era cheio de coisas, cheio de não me toque. E aí ele falou: bispo, hoje o que importa, não estou mais preocupado que a enfermeira está me dando banho, está me limpando. Sabe o que é importante para mim? Eu estou vivo. Eu saí de um infarte de 2 paradas cardíacas, um rapaz com 30 e poucos anos. Hoje ele já está em casa, recebeu alta.
estou vivo. Estou vivo. Fala para quem está ao seu lado, não procure doença, fala, para depois valorizar a saúde, porque a gente tem esse problema. Vamos lá, versículo 3, olha só o que Paulo falou para quem estava sendo perseguido, sofrendo, quem estava numa grande tribulação. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse é o primeiro dom, o dom da fé. Deus repartiu uma porção a cada um. Dom da fé. Fala em voz alta. Versículo 4, já. Em voz alta, já. 5. 6. Veja bem, Deus deu dom de profecia, Deus deu dom da fé. Versículo 7. Deus deu o dom do ministério. O ministério é um dom divino. O que mais? Ser um professor é um dom divino. Versículo 8. Aquele que fica perturbando, por que você não veio? Por que você não se envolve? Por que você não faz? Por que você não age assim? Por que você está insistindo nisso? Isso é um dom de Deus, gente. Ser chato assim. Eu tenho esse dom. As mães têm esse dom, sabia? A mãe já arrumou a cama, já lavou a roupa, já lavou a sua roupinha íntima, você deixou aquilo sujo lá, você varreu a casa, você... A mãe, isso é um dom divino, dom de exortação nos filhos. Faça com o que exorta, faça-o com... E agora, olha o outro dom. Contribui com... O que contribui. Nós temos que reformar 69 cadeiras aqui. Olha o dom aí. Você recebeu esse dom, você tem que colocar ele em ação. Amém, gente? O que contribui com liberalidade, o que preside com... Quem exerce misericórdia com alegria. É lógico que aqui, neste texto, versículo 3 até o versículo 8 do capítulo 12 de Romanos, Paulo está descrevendo alguns dos dons, porque esta era a necessidade dos romanos, dos crentes, dos cristãos romanos. Terceira evidência na carreira de um discípulo cristão e amigo de Deus tem a ver com o devido uso dos dons espirituais. Será que você não está precisando de moderação? Será que você não está precisando da fé? Será que você não está precisando se envolver no corpo de Cristo, que é a igreja, com as funções que Deus deu para você, capacitou você? Será que você não recebeu um dom para profetizar? Será que você não recebeu um ministério para ministrar? Será que você não recebeu o dom para ensinar? Será que você não tem o dom da exortação, da contribuição, da presidência e da misericórdia? Essa é a terceira evidência na carreira de um discípulo cristão e amigo de Deus. Ele é equipado com os dons espirituais. Isso são dons concedidos por Deus. Você está aí? Amém. Mas para que esses dons? Para servir ao corpo. Servir ao corpo, mas dentro do corpo, porque não dá para servir ao corpo sem se envolver com o corpo.
Não dá. Tem gente querendo servir a Deus independentemente. Não sabe o que a igreja precisa. Recebemos esses dons, nós que somos discípulos cristãos, para servir ao corpo na dependência e a favor do corpo. Eu dependo do corpo e sirvo em favor do corpo. Nós recebemos os dons para servir ao corpo, mas de maneira ordenada, como os membros do corpo servem ao corpo. Muitos têm servido, entre aspas, ao Senhor, isolados, independentes, sem estarem equipados devidamente com os dons, e assim têm, entre aspas, servido ao Senhor relaxadamente. Depois de mais de 3 décadas, eu continuo pesquisando, estudando, lendo, para poder ministrar com excelência, ministrar como um discípulo cristão, amigo de Deus. Cada vez que me coloco de pé, à frente de pessoas, tendo pessoas à minha frente, é um prazer, como eu digo na minha oração, antes de começar a pregar, em silêncio com Ele, eu quero honrar o Senhor. Eu quero ministrar como um amigo do Senhor, como um discípulo do Senhor que ouviu tantas mensagens, tantas pregações, foi abençoado, alimentado. Eu quero ser assim na vida de quem me ouve, sendo ao vivo ou virtualmente. Servindo ao corpo, fala para quem está ao seu lado. Servindo ao corpo, consequentemente, você está servindo ao Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o corpo, a igreja, é o corpo de Cristo. Então, quando você serve a igreja, você está servindo ao corpo de Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E a última evidência na vida do discípulo cristão e amigo de Deus, versículo 9, Romanos 12, versículo 9 até o versículo 21. Vamos lá, vamos ler juntos. O amor, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo, regozijai-vos, sede pacientes. Na oração, compartilhai, praticai, abençoai, alegrai-vos e chorai. Tende o mesmo sentimento, em lugar de serdes, e condescendei com o que é, não sejais, não torneis a ninguém, esforçai-vos, se possível, não vos, amados, porque o quê? O que está escrito? Pelo contrário, se tiver sede, por quê? Não te deixes, mas aqui Paulo está recomendando várias virtudes imprescindíveis para uma vida transformada, renovada na carreira de um discípulo cristão e amigo de Deus. Não apenas cultuar a Deus,
Tem muita gente cultuando a Deus, deixando e atropelando estas... Como é que foi colocado o título aí desse bloco? As virtudes recomendadas. Nós somos discípulos cristãos, então nosso amor tem que ser sem hipocrisia. Nós somos discípulos cristãos, temos que detestar o mal e nos apegar ao bem. Somos discípulos cristãos e amigos de Deus, temos que amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Não com amor interesseiro, amor erótico, amor filial, amor fraternal. A mãe ama incondicionalmente qualquer filho, seja quem o filho for. Aí é fácil. Mas a recomendação, a virtude recomendada é amor fraternal. Eu ontem ouvi um filme muito interessante. Um rapaz que vivia a vida em toda a intensidade, esportista, esquiava, praticava esportes radicais. O cara saltava de asa delta, aquelas coisas assim, que eu falei, só sendo maluco por uma coisa dessa. Aí um dia ele foi atropelado por uma motocicleta quando foi atravessar a rua. Ficou paraplégico. Não, só mexendo o pescoço, tetraplégico. E ele disse para os pais, muito ricos, os pais, eles tinham um jato particular. Eu preciso contar uma historinha para poder chegar numa frase que o pai da menina falou para ela. E ele disse, eu quero morrer. Ele vivia intensamente a vida que ele não se conformou com esta limitação total. E os pais chegaram para ele e falaram assim, nos dê 6 anos, nós vamos fazer tudo o que a gente puder para você voltar a amar a tua vida, ainda que esta vida esteja nesta cadeira de rodas. E ele aceitou e disse, só 6 anos. Se em 6 anos nada mudar, eu quero a morte. Um rapaz novo, bonito. E a mãe encontra uma garçonete, uma garota linda, simpática, meiga, amável, e oferece um alto salário. Porque quando a mãe é servida por essa pessoa mostrou algo muito especial. E a mãe fez esse convite e tentou com que ela fosse um instrumento para ele voltar a ter a vida. Já viu esse filme? Já? O ano foi passando e ela foi se envolvendo e ele foi se apaixonando e ela foi se apaixonando. E um dia ela disse, eu preciso sair com ele precisa voltar a sair, ter contato com a natureza, e os pais bancaram passagens aéreas, tudo, hotéis. E um dia ele foi convidado para o casamento da ex-noiva dele, que o abandonou porque ele ficou tetraplégico. E ele convidou para ela ir, e ela disse, eu vou. E lá eles deram um beijo, e ela ficou ardentemente apaixonada, e ele também. Só que quando fizeram uma outra viagem, foram para um lugar lindo, e ela estava esperando que ele falasse, eu não quero mais morrer, eu quero viver contigo. E faltando um pouquíssimo tempo, ele diz assim, eu não tenho nada para te oferecer, que era pura realidade. Eu não vou conseguir ver você, eu vou sofrer muito e vou fazer você sofrer, porque nem sinto você me abraçar. Eu vou querer possuir você e eu não vou poder possuir você. E ela chorou e chamou ele de egoísta. E ela ficou arrasada. Porque o amor que ela sentia, ela achava que ele também sentia esse amor, e os dois se amando, ele não ia querer mais morrer, e ele
estava decidido, depois de 6 anos, de querer a morte. Ela abandona, vai para casa, chora, e o pai dela, isso conselho de pai é muito importante, hein? O pai dela entra no quarto, vê ela chorando. Minha filha, por que você está assim? Eu fracassei. Aí o pai dela falou assim: você não fracassou. Você fez o seu melhor. Ela abriu mão de um noivado, ela abriu mão de uma profissão. E ela disse: mas eu não consegui tirar da cabeça dele a morte. E o pai dela falou assim: você não fracassou. Você fez tudo o que você podia fazer. Mas ele quer morrer. E o pai dela, ela falou: eu não sei mais o que fazer. O pai dela falou assim, só essa palavra: ame-o. Ame-o. Mesmo que ele não retribua esse amor por uma deficiência física, continue amando e respeitando a decisão, mesmo sendo uma decisão muito incoerente. E ele tinha pedido para que ela o acompanhasse no processo em que ele morreria. E ela foi, chorava, chorando. Na última noite ele pediu: deite-se aqui comigo. Ela deitou do lado. E aí passa a cena, aparece ela em Paris, que ele gostava muito de namorar as francesas, e ela lê uma carta que ele tinha deixado para ela. Deixou uma baita de uma herança para ela, mas o que me chamou a atenção é que ela se deu por fracassada, mas o pai dela fez ela perceber que o simples fato dela ter amado aquela pessoa e ter se disponibilizado a viver com ele, mesmo que ele não pudesse fazer nem dar nada para ela, ela venceu. E é assim que Jesus se sente em relação a nós. Ele morreu na cruz, ele sofreu, ele deixou a glória, e hoje muita gente nem está aqui para falar obrigado, Senhor. Muita gente tem valorizado tanta coisa, mas não tem valorizado aquele amigo que não abre mão de ter a sua amizade. E é por isso que Deus está usando dezenas, centenas, milhares e dezenas de milhares de servos para pregar o Evangelho, para que pessoas sejam transformadas e renovadas, para que pessoas queiram ser discipuladas, mas ser discipuladas no cristianismo, para receber o diploma de amigo de Deus. Então, a última evidência são estas aqui, essa quarta na carreira de um discípulo cristão e amigo de Deus, tem a ver com o testemunho cristão através das virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo. Quando a gente consegue não tornar a ninguém mal por mal, quando a gente, no que depende de nós vamos até as últimas consequências para ter paz com todos. Quando a gente entende que não devemos nos vingar a nós mesmos, mas temos que dar lugar à ira para o Senhor, porque Ele disse: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Quando a gente, vendo o nosso inimigo tendo fome, damos de comer. Quando a gente vê o nosso inimigo tendo sede, damos de beber.
a gente está amontoando brasas vivas sobre a nossa cabeça. Quando a gente não se deixa vencer do mal, mas vencemos o mal com o bem, então nós estamos completando a carreira de um discipulado cristão para nos formarmos como amigos de Deus. Amigos de Deus cultuam a Deus. Fala isso para quem está ao seu lado. Bota aí na tela, por favor, quem puder. Amigos de Deus cultuam a Deus. Fala para quem está ao seu lado. Amigos de Deus experimentam a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Bota aí na tela, por favor, se você puder. Fala para quem está ao seu lado. Os amigos de Deus são equipados com os dons divinos para poder servi-lo e abençoar o seu corpo. E em último lugar, amigos de Deus têm um testemunho cristão através destas virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo. Amém? Pense nisso. Se recuse a ficar fora de um culto. A tua bênção pode chegar naquele culto. E você não estando presente, ele não vai deixar de te abençoar. Mas talvez essa bênção atrase um pouquinho mais uma semana, ou o próximo culto. Coloque Deus em primeiro lugar. Seja um discípulo, um aprendiz, um aluno, queira cultuar o Senhor, que você possa ter essa experiência com a vontade de Deus, por ouvir a voz de Deus, por colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Você entendeu? Curve a sua cabeça. A Helenice já está em casa, melhorou? Oramos por você aqui, minha filha. Hã? Qual é a resposta? Precisamos da tua resposta, urgente, rápido. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é o mecanismo, que é o instrumento que gera fé. É a única maneira de formar discípulos cristãos, para serem amigos do Senhor. Meu Deus, motive mais pessoas, encoraje mais pessoas, acrescente mais pessoas à nossa igreja, à tua igreja, aqueles que estão sendo salvos. No nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. E amém. Que você seja um discípulo de Jesus. Que você não seja confundido ou confundida com esses crentes aí, com esses evangélicos, mas que você possa ser visto como um amigo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz e uma semana muito abençoada. Quarta-feira, 19h30, aqui. Vão em paz. Deus abençoe a todos.